Bom dia a todos, aqui é a professora Cíntia Mello e hoje nós teremos a nossa segunda aula do curso de Introdução ao Iramutec, preparando o banco de dados do Iramutec. Primeiramente, nós precisamos deixar claro o que é esse banco de dados. O banco de dados que nós poderemos utilizar no Iramutec pode ser um conjunto de textos que nós tenhamos a pretensão de trabalhar, seja um conjunto de entrevistas, seja um conjunto de reportagens de jornais, seja um conjunto de falas, que por convenção eu vou utilizar a nomenclatura entrevistas, já que é o tipo de material que a gente mais utiliza, mas deixo claro a priori que pode ser utilizado qualquer tipo de conteúdo textual que nós queiramos usar. Para ficar claro também, algumas nomenclaturas, nós colocamos aqui um paralelo de comparação com o Alceste, já que é um software mais antigo e que foi ele que deu inspiração para a criação do Iramutec. Quando falamos em conjunto de textos, em ambos os softwares, nós podemos utilizar o termo corpus, que é o conjunto de todos os textos, conjunto de todas as entrevistas que nós iremos estar trabalhando. Cada um desses documentos, ou seja, cada uma dessas entrevistas ou reportagens, cada um desses documentos no Alceste recebia o nome de Unidade de Contexto Inicial, UCI, que agora no Iramutec, por uma questão de direito autoral, recebe o nome de texto, conjuntos de segmentos de texto. Dentro de cada texto, ele é formado por conjunto de mais ou menos 3 linhas, que é chamado de segmentos de texto, que no Alceste era conhecido como Unidade de Contexto Elementar, UCE. Então, recapitulando, no Iramutec, o corpus total é o conjunto de todas as entrevistas, cada uma dessas entrevistas chama-se texto e cada texto é formado por vários segmentos de texto, mais ou menos 3 linhas cada segmento de texto. Os manuais sugerem que seja necessário de 20 a 30 textos, ou seja, 20 a 30 entrevistas, para que seja possível fazer análises no Iramutec. Mas por experiência, nós temos utilizado bem menos do que isso e tem dado certo sem nenhum tipo de problema. Estamos falando de uso de 10 entrevistas ou até menos. Quando nós vamos preparar um banco de dados no Iramutec, nós devemos pegar todos os documentos, ou seja, todas as entrevistas, e elas serão unificadas num único arquivo, um único arquivo de Word. Cada uma dessas entrevistas, elas serão separadas uma das outras por uma linha de comando que deve ficar no início de cada entrevista. Essa linha de comando, ela é formada por 4 asteriscos, uma sequência de 4 asteriscos, seguidas por qualquer tipo de característica de variáveis sociodemográficas que eu ache importante de ser considerado naquela entrevista, que depois eu poderei utilizar em outras análises que vocês aprenderão mais à frente. Ou seja, se eu estou utilizando um conjunto de entrevistas que está estudando alguma questão que seja importante comparar por gênero, por idade, por tipo de categoria profissional, então nessa linha de comando daquele primeiro participante, eu devo colocar que tipo de gênero ele pertence, que tipo de categoria profissional ele pertence, ou qualquer outra característica que eu julgar importante. Essas variáveis, elas devem ser separadas com um asterisco no início e não podem conter espaço. Quando eu pretendo e quando eu necessito utilizar algum tipo de espaço, eu utilizo o sobrescrito, que é aquele tracinho alinhado embaixo, underline. Deve-se conter apenas caracteres de A a Z, pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, e números de 1 a 9. Evitar qualquer outro tipo de símbolo. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, onde eu tenho um corpus inteiro, ou seja, um texto inteiro no meu corpus. Aqui é o meu participante 4, onde eu chamei de IND, que é um indivíduo 4, onde eu pego toda a entrevista dele e coloco
conjuntamente. E nessa minha primeira linha de comando, vocês podem ver aí, tem 4 asteriscos, espaço, asterisco. A primeira característica que eu acho importante, que é dizer quem é o participante. Então eu boto IND, que é indivíduo, underline 04, que é o meu indivíduo 4. E aí eu posso colocar qualquer outro tipo de característica que eu julgar importante. Aí a gente colocou espaço, asterisco, idade, underline 44, espaço, asterisco, sexo, underline 1, que aí depois eu posso codificar, quando eu coloco um feminino, 2 masculino. A mesma coisa eu fiz para a escolaridade, que é esse ESC, escolaridade 1, e a última variável é bem específica em relação ao tema. Aqui no caso é um estudo com pacientes que fizeram transplante cardíaco, tá? E aí eu coloco, a gente pode considerar pacientes que têm conhecimento, aqui no caso é quem conhece o seu doador e quem não conhece o seu doador, e aí a depender de cada estudo ou tema que você estiver trabalhando, você pode verificar quais são as variáveis que você deve considerar importante colocar aqui, para que posteriormente você possa fazer comparações entre esses grupos nesse material textual que nós temos aqui. Então veja que nesse modelo que eu tenho aqui, eu coloquei toda a entrevista do indivíduo 4, retirando todas as perguntas, ou seja, retirei todas as falas do pesquisador, deixando apenas a fala do entrevistado. E todas as respostas de todas as perguntas em conjunto, sem nenhum tipo de separação. Uma outra possibilidade é que eu posso fazer a separação de cada texto, além de separar os textos um dos outros, dentro de cada texto, ou seja, dentro de cada entrevista, eu também posso separar por conteúdo. Então, por exemplo, aqui é o mesmo material do mesmo participante, onde eu fiz uma separação do material por conteúdo que estava sendo abordado. Então, aqui nesse caso, é o tema, e o primeiro tema é a origem da doença. Então, eu coloco underline, estrela ou asterisco, tema, underline, origem. E aí eu coloco a resposta da pergunta 1, que se refere a esse conteúdo. Depois eu posso fazer isso para todos os outros conteúdos que eu tenho interesse de posteriormente estar fazendo análise. Então, por exemplo, depois eu quero fazer a comparação de todos os textos, de todos os participantes que se referem ao tema origem da doença. E aí a gente pode estar fazendo essa comparação. Normalmente, Cíntia, não costumo fazer essa separação, eu costumo fazer análise dos textos em conjunto. As minhas análises eu prefiro utilizar a verificação do conteúdo que emerge na entrevista como um todo. Mas os manuais sugerem que se você também tiver esse interesse, você pode fazer essa separação. Eu chamo a atenção que você tome um pouco de cuidado apenas, que às vezes aquele conteúdo, origem, por exemplo, que estava nesse primeiro material aqui, ele pode ser que não tenha emergido apenas na pergunta 1, mas ele pode ter emergido também na pergunta 3, 4, e aí você às vezes pode estar juntando num tema por pergunta, enquanto na verdade aquele tema pode emergir em perguntas diferentes. Tá? É a única coisa que a gente precisa chamar a atenção em relação a essa separação. No caso, como eu falei, nós trabalhamos aqui no laboratório, no Lab Saúde, a gente costuma utilizar o texto sem essas separações, tá? Uma outra coisa que a gente sugere, que após você fazer essa junção, ou seja, digamos que você tem um conjunto de 10 entrevistas, 10 textos, você vai pegar os 10 textos e unificar num arquivo único de texto, num arquivo de Word, por exemplo, e todos eles separados com essa linha de comando. Ao final, a gente sugere alguns cuidados. Primeiro, revisar todo o material e corrigir erros de digitação. Se o seu documento tiver erros de digitação, essa palavra ela não vai ser considerada nas análises. A gente também pede que você reveja a pontuação. Os manuais sugerem não deixar parágrafo, devido à dificuldade que nós
temos em fazer o uso correto dos mesmos. Mais uma vez eu volto a dizer que aqui no laboratório a gente mantém os parágrafos e não temos tido problema com isso. Eles também sugerem, os manuais sugerem também que você não use alinhamento justificado, nem negrito ou itálico. Um cuidado importante que você precisa ter também é unificar a forma como você vai usar as siglas. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde é diferente de SUS no maiúsculo, que é diferente de SUS no minúsculo, e então você deve padronizar. Outra coisa, jamais use Sistema Único de Saúde separado, porque o programa vai entender que são 4 palavras distintas, enquanto na verdade é uma ideia apenas, é uma ideia única. A gente entende que é uma palavra só, apesar de ser formada por 4 palavras. Então padronize, sempre utilize ou SUS no maiúsculo, ou SUS no minúsculo, ou Sistema Único de Saúde underline, que é o preferencial. Retire os hífens de palavras e verbos com pronomes, ou seja, ao invés de usar segunda-feira, como a gente normalmente escreve, com hífen, use segunda-feira com underline. Ou em vez de relatou-se, use se relatou. Deixe os números em algarismos, ou seja, 20, como está aí no exemplo, e não usar caracteres com espaço, com aspas, apóstrofos, hífens, cifrão, porcentagem, reticências e asqueristos. Sempre retire esses símbolos. Cuidado também com os asteriscos, já que ele é um divisor de linhas de comandos. Para finalizar, nós vamos agora salvar um arquivo. Como o Iramutec ele trabalha com uma codificação específica, a gente sugere que você utilize essa mesma codificação no seu documento. Os manuais dizem que você pode utilizar o LibreOffice, mas você também pode salvar o seu arquivo no Word sem nenhum tipo de problema. O arquivo ele deve ser salvo, entretanto, no TXT Unicode, que é o UTF-8. Então, para tanto, eu coloquei aqui uma imagem para vocês. Vocês vêm aqui no Salvar Como, escolhe a opção Texto sem formatação, TXT, automaticamente vai abrir esta janela. Você escolhe aqui a opção Outra Codificação e na janela lateral busca a opção Unicode UTF-8. Sim, você vai estar com o arquivo salvo e a gente sugere que você deixe o seu arquivo original salvo no canto reservado e utilize um outro arquivo e que esse outro arquivo você salve numa pasta de análises, porque a partir de agora todas as análises que você fizer no seu Iramutec, elas por default vão ser salvas, ou seja, vão ser salvas automaticamente nesse lugar onde tiver o seu arquivo de banco de dados, ou seja, se você salvar o seu banco de dados na área de trabalho solta, você vai ficar com todos os arquivos de análise soltos na sua área de trabalho. Então, explicado isso, desejamos a vocês bom trabalho.